Olá, bem-vindos e bem-vindas todos a esse nosso Encontro Nacional pelos Direitos Humanos à Água e ao Saneamento, promovido pelo ONDAS, Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento, já em seu terceiro dia. Esse evento ele contou com diversos espaços de interlocução entre a academia, os movimentos sociais, e onde a gente realizou uma troca de saberes técnicos e popular. Essa sessão que a gente vai encaminhar aqui, nós teremos a apresentação de alguns trabalhos de pesquisa e de extensão universitária, entremeados por alguns relatos de lutas pelos direitos à água e ao saneamento, ou de denúncias de violação a esses direitos. Seremos ainda presenteados com manifestações culturais, números artísticos alusivos aos direitos à água e ao saneamento. Meu nome é Alex Aguiar, sou o coordenador dessa sala, vou acompanhar a realização até às 16 horas. Eu sou engenheiro civil, sanitarista, formado pela UFMG, com mestrado também na UFMG, e sou associado ao ONDAS aí há cerca de 2 anos, procurando participar com empenho em todas as atividades do nosso observatório. A gente tem hoje aqui na nossa sessão o apoio do Fábio Bianchetti, a quem eu convido para fazer sua apresentação agora. Boa tarde a todas e todos. Meu nome é Fábio Bianchetti, eu sou engenheiro civil e também sanitarista, né? Engenheiro civil pela UFMG, mestrado pela UFMG em saneamento e doutorado em andamento pela UFMG em saneamento. E sou professor do Cefet-MG do Campus Curvelo e associado do ONDAS ao longo deste ano, né? Me associei esse ano. Desejo uma boa sessão a todos aí, ótimos trabalhos. Joia, obrigado, Fábio. Nessa sessão, vão ser apresentados trabalhos no tema acompanhamento, avaliação e crítica aos processos de privatização. As atividades dessa sessão elas vão ser divididas em diferentes momentos, de acordo com a programação que foi divulgada, sendo que, inicialmente, serão exibidas 3 apresentações de trabalho de pesquisa e extensão. Na sequência, a gente vai abrir espaço para que os autores desses trabalhos respondam às questões enviadas pelos participantes. Nesse momento de encaminhamento de perguntas, a gente chama atenção para que vocês utilizem o ícone aí de questões e respostas, né, o famoso Q&A, Q&A, para que isso possa ser visto aqui pelos participantes da sessão e para que as suas perguntas possam ser lidas, ok? Em sequência à sessão, a gente vai ter a apresentação de uma manifestação cultural e um intervalo, e após o intervalo vai ser feito um relato de uma luta popular com intervenção ou experiências seguidas de discussão sobre esse relato. E o fechamento da sessão vão ser agraciados com a apresentação de outra manifestação cultural, né? Só relembrando aqui, todos os participantes que acompanham essa sessão vão poder enviar perguntas ou manifestações usando a função Q&A que aparece na barra inferior da tela do Zoom, tá? Não adianta mandar a questão pelo chat, porque ela não vai estar visível para que a gente leia e encaminhe isso aos autores, né? E também não é possível realizar a pergunta de forma oral, tem que ser realmente digitada a partir do ícone lá de Q&A, tá ok? O chat ele vai ser usado só aqui entre os participantes, portanto, a gente reforça muito isso. O encaminhamento de perguntas é através do ícone Q&A, ok? Bom, vamos dar início. Uma lembrança apenas, né?
Todos os vídeos, textos dos trabalhos e dos relatos que são apresentados nesse encontro, eles vão estar disponíveis nos anais eletrônicos do encontro, tá? Todos os participantes, os inscritos, receberão informações de acesso quando os anais forem disponibilizados. A gente vai dar início à primeira rodada dos trabalhos com a apresentação do primeiro trabalho intitulado Entre a Sede e o Lucro, um possível caso de violação dos direitos humanos pela privatização da água no bairro da Taquara, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Esse é um trabalho de autoria de André Luiz Barreto Melo e Maria Clara Gonçalves Arouca. Eu agora convido para que a gente assista a esse primeiro trabalho. Olá a todas e todos do encontro. É uma honra para nós fazer parte desse evento tão importante. Bom, esse resumo é oriundo do trabalho final do curso do ONDAS de Direitos Humanos à Água e ao Saneamento, cujo título é Entre a Sede e o Lucro, um possível caso de violação dos direitos humanos pela privatização da água no bairro da Taquara, em Duque de Caxias. O trabalho foi escrito por mim, cientista ambiental, e atualmente cursando mestrado em População, Território e Estatísticas Públicas na ENSE, e pelo André, também formado em Ciência Ambiental e mestrando em Planejamento Urbano e Regional na UFRJ. Para introduzir o assunto, em consonância com o nosso encontro, é importante partirmos da Resolução 64 da ONU, que reconheceu no ano de 2010 os direitos humanos à água potável e ao esgotamento sanitário como essenciais para o pleno gozo da vida e para o desenvolvimento humano em suas mais variadas dimensões. E aqui vale salientar desde já a nossa visão de que o saneamento une importantes questões sociais referentes à dignidade humana e reprodução da vida com a temática ambiental, visto que estão intimamente ligadas com a preservação dos recursos hídricos. E essa interação sugere que a natureza necessita de proteção jurídica e moral para assegurar os direitos humanos, citando como exemplo a criação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, o SNUC, que possui como um dos principais objetivos proteger e recuperar os recursos hídricos, o que acaba contribuindo também para a realização progressiva dos direitos humanos à água e ao esgotamento sanitário. Em Duque de Caxias, que é um município da área de estudo, o Parque Natural Municipal da Taquara é uma das unidades de conservação com relevante importância para a proteção dos mananciais hídricos, sendo um deles o Rio Taquara, localizado na bacia do Rio Estrela, em Umirim. E é justamente próximo ao Rio Taquara que uma fábrica da Coca-Cola Andina instalou-se em área contígua ao parque, gerando um conflito de interesses entre iniciativa privada e saúde coletiva, além de promover um movimento contraditório do poder público para a efetivação dos direitos humanos à água e ao esgotamento sanitário. Isso porque o município já apresenta um contexto preocupante em relação ao acesso ao serviço de saneamento básico. Os dados mais recentes do SNIS, por exemplo, referentes a 2019, apontam que o município de Duque de Caxias apresenta índice de atendimento urbano de esgoto de apenas 23,55% e índice de atendimento urbano de água de 81,7%. Então é possível observar a dificuldade do Estado em conciliar os imperativos pelo desenvolvimento econômico e a questão da preservação ambiental atrelada aos direitos humanos à água e ao esgotamento sanitário, sendo isso perceptível no momento em que o Estado autoriza uma corporação predadora de recursos hídricos a se instalar próximo a uma importante unidade de conservação. Dessa forma, o objetivo do estudo é trazer insumos para complementar a discussão sobre a questão hídrica da região a partir da chegada da Coca-Cola Andina no bairro da Taquara, refletindo sobre como a privatização da água acentua as desigualdades sociais e inviabiliza a efetivação dos direitos humanos. A metodologia consiste na revisão da literatura, numa entrevista aberta com a Marlúcia Santos de Souza, que é pesquisadora e moradora de Duque de Caxias, e também no levantamento de informações em documentos oficiais e reportagens. E eu ressalto aqui que a ideia inicial era fazer entrevistas de forma presencial com alguns moradores, mas devido à pandemia nós optamos por conversar de maneira remota. Agora, falando um pouco sobre a área de estudo, esse mapa mostra a localização da Coca-Cola Andina no bairro da Taquara, pertencente ao distrito Imbaria, no município de Duque de Caxias. É uma localidade que apresenta elevados indicadores econômicos, pois o município está em segundo lugar no PIB do estado,
porém apresenta também precários indicadores sociais e acentuada desigualdade. De acordo com o Plano Municipal de Saneamento Básico de Caxias, o distrito em Barier representa 20% da população do município, de acordo com os dados de 2010, com previsão de crescimento de aproximadamente 25 mil habitantes até 2037, o que pode pressionar ainda mais a demanda de abastecimento de área em uma área já precária de serviço. Os dados do último censo, que infelizmente ainda são de 2010, mostram que a Taquara é o bairro que apresenta a maior proporção de domicílios que utilizam um poço ou nascente na propriedade como forma de abastecimento de água, chegando a 96,32%, enquanto menos de 1% dos domicílios possuem acesso à rede geral de abastecimento. Isso leva os moradores da região a adotarem soluções individualizadas, que ainda segundo o Plano Municipal de Saneamento, naturalmente não garante o padrão de potabilidade necessário para essa população. E agora o André vai continuar a partir dos resultados e discussão. Muito obrigado, Maria Clara. Dando prosseguimento à apresentação, façamos agora um brevíssimo histórico da área em questão, gentilmente fornecido pela pesquisadora, historiadora e coordenadora do Museu Vivo de São Bento, um importante espaço de cultura e resistência da cidade, Marlúcia Santos de Souza, a quem agradecemos publicamente pela gentil e enriquecedora contribuição. A área hoje ocupada pela Coca-Cola abrigou desde 1954 uma filial da fábrica de tecidos Nova América, denominada Fonte Limpa. O espaço era composto por uma vila operária, um clube para os trabalhadores, a escola operária, uma praça, uma loja que vendia os próprios tecidos e a sede do Sindicato Operário. Em 2009, após o encerramento das operações da fábrica, a SEDAI, que é a Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro, possuía o direito de explorar o reservatório anteriormente utilizado pela fábrica de tecidos. Até a chegada da Coca-Cola no local, esse reservatório era utilizado por banhistas e suspeita-se que a SEDAI não utilizou suas águas por conta da contaminação resultante da atividade anterior da Nova América. Bom, a Coca-Cola compra esse terreno e inicia as obras do empreendimento em 2013. É notório o interesse da corporação pela região escolhida por conta do aquífero disponível para a fabricação e comercialização das bebidas a que se dispõe, e, ironicamente, na área de maior déficit de abastecimento de água de todo o município. A título de curiosidade, levantamos alguns dados do empreendimento que denotam sua magnitude. Sua área total é de mais de 2 km², contando hoje com 3 linhas de produção que são capazes de fabricar mais de 400 milhões de litros de bebida por ano. A empresa pretende ainda, para uma segunda fase, a implantação de mais 5 linhas de operação. Se esse aumento for proporcional, então estamos falando de mais de 1 bilhão de litros de bebida fabricados por ano. Entrando agora um pouco nos conflitos mapeados desde a chegada da Coca-Cola, começaremos pelo Vale dos Orixás, também conhecido como Parque Ecológico Vale dos Orixás, que era um espaço sem utilização sob posse da SEDAI, que foi transformado em espaço de religiosidade, abrigando rituais praticados de forma sustentável. Após uma série de conflitos e disputas, a área foi cedida através de uma concessão para a Federação de Umbanda e Nações Africanas. A água inserida no contexto do sagrado possui relevante valor simbólico, o que necessariamente exige a sua preservação. Fica evidenciada a face utilitarista dos recursos naturais, em detrimento de outros usos no rol de prioridade do sistema. A água, para a corporação, nada mais é que um recurso hídrico. Para a sacralidade da religião e de seus filhos de fé, a materialização do divino e das forças da natureza. Bom, a foto da entrada do parque é mais recente, de seu atual espaço localizado no município de Magé. A segunda, mais antiga, foi encontrada no Facebook da União Umbandista dos Cultos Afro-Brasileiros. E ela ilustra um ritual sendo realizado na época em que ainda era sediada no Parque Municipal da Taquara, em Duque de Caxias. Essa foto agora é bacana porque ela é bastante ilustrativa do que foi dito anteriormente. É uma placa na entrada do parque estipulando as regras de convivência e de permanência no local. Atentem-se para a multa, curioso, de 5 a 50 mudas de árvores nativas. Aqui, notoriamente, o dinheiro não tem lá tanto valor. Outra questão envolvendo a Coca-Cola Andina foi a supressão de 1,67 hectares de vegetação nativa do bioma Mata Atlântica sem autorização do IBAMA e do ICMBio. O INEA, o Instituto Estadual do Ambiente daqui do Rio de Janeiro,
dispensou o empreendimento que fabrica mais de 400 milhões de litros de bebida por ano da obrigação de elaborar um estudo de impacto ambiental. O INEA concluiu que, abre aspas, as atividades desenvolvidas não deveriam ser objeto de estudo de impacto ambiental, por não estarem no rol de atividades enumeradas como de significativo impacto ambiental. Bom, isso foi contestado pela Associação Ecocidade através de uma ação civil pública, que levou o município de Duque de Caxias, o ICMBio, o IBAMA e o INEA ao banco dos réus por uma série de questões. Essa ação solicitava a suspensão imediata da licença obtida, obrigação de elaboração do EIA-RIMA e também consulta prévia às unidades de conservação do entorno, visto que o empreendimento encontra-se próximo ao Mosaico Central Fluminense, uma importante ilha de unidade de conservação, composto por importantes unidades, como a Rebio do Tinguá e a APA de Petrópolis. Entretanto, em 2020, a juíza responsável pelo caso em primeira instância acolheu as apelações do INEA e da Coca-Cola Andina e julgou improcedente a ação. O Ministério Público Federal prontamente recorreu à decisão por considerar que, abre aspas novamente, o juízo ignorou por completo os dados trazidos pelo ICMBio e acolheu as justificativas utilizadas pelo INEA, em desprestígio do princípio da precaução, colocando em risco reservas importantes da Mata Atlântica e mananciais hídricos da região. As fotos em questão foram extraídas de uma reportagem do jornal Extra, facilmente encontradas na internet, e elas são bastante esclarecedoras. Eu não sei se vocês vão conseguir ler muito bem, mas reparem no trecho grifado dito por este senhor aí da foto, Alexandre Cardoso, então prefeito de Duque de Caxias. Bom, segundo Cardoso, a empresa escolheu Caxias porque a prefeitura, em parceria com o governo do estado, agilizou o processo de licenciamento. Agilizar para o ex-prefeito deve ser sinônimo de prescindir ou abrir mão. Importante tomar nota da sua fala sobre a parceria com o governo estadual para tal. Percebemos aqui como a desregulação oriunda da chantagem locacional atua, pois agora quem compete pelos investimentos são as cidades, e não o contrário. Bom, outro imbróglio envolvendo o empreendimento é a denúncia de moradores sobre impactos causados nos poços artesianos do entorno devido ao uso excessivo de água pela fábrica, em um local que o abastecimento de água via rede geral é praticamente inexistente, como vimos anteriormente na fala da Maria Clara. Isso ocorre por conta da suspeita de perfuração de poços para extração de água na planta do empreendimento e da suposta captação de água pela SEDAI no interior do parque, a fim de abastecer a Coca-Cola, o que desde o início preocupou a população em relação ao desaparecimento de água nos poços, bem como em relação à contaminação do lençol freático. O próprio ICMBio alerta para a existência de captação de água em volume significativo dentro da unidade de conservação, e esse trecho pode ser encontrado em um texto no site do Ministério Público Federal. Além disso, há denúncias sobre o desvio de trechos do rio Taquara para o reservatório sob seus domínios. Como são denúncias, carece de validade científica e dados para confirmar ou invalidar a hipótese. Entretanto, não podemos nos furtar de dar a devida atenção a essas vozes que se levantam em meio a esse cenário catastrófico de não efetivação dos direitos humanos à água e ao esgotamento sanitário. A foto que decidimos colocar para representar essas denúncias vem do próprio estudo de impacto viário da empresa, que sem pestanejar faz questão de destacar o aquífero presente na região como se fosse um ganho, que naturalmente abastece os poços das casas do entorno juntamente com outros rios da região. Lembrando que essa foto foi extraída de um estudo de impacto viário. Bom, para concluir, o presente artigo pretendeu jogar luz aos efeitos da instalação da Coca-Cola Andina na região da Taquara, em Duque de Caxias. Evidenciou-se um possível caso de privatização da água e de violação dos direitos humanos à água e esgotamento sanitário, a partir da observação da omissão do poder público para a garantia do direito humano, causado pelo estrutural e sistemático desabastecimento hídrico da região, por conceder dispensa de licenciamento para o empreendimento desse porte operar, além de se esquivar do princípio da precaução para lidar com as questões socioambientais do entorno. Por outro lado, a Coca-Cola Andina, ao se instalar próximo ao parque, promoveu desmatamento e perfurou poços, segundo as denúncias, acentuando a calamitosa insegurança hídrica do local. É o que poderá ser indicado no próximo censo demográfico e outros estudos decorrentes.
A intransparência do processo obstaculiza o entendimento da sequência dos fatos de maneira mais clara, sendo importante estender a análise para as questões processuais e jurídicas de modo mais detido. É preciso apurar com seriedade as denúncias dos moradores, que veem sua situação de vulnerabilidade se agravar ainda mais a partir do aumento de gastos provenientes da contratação de carros-pipa para o próprio abastecimento de água, pois essa condição de convivência forçada com a insegurança hídrica poderia, talvez, ser atenuada ou até mesmo sanada com outra destinação socialmente direcionada do recurso hídrico local. Desse modo, espera-se que o artigo possa contribuir para um estudo sistemático sobre essa questão, objetivando auxiliar na organização da luta pelos direitos à água e ao esgotamento sanitário da população da região. Essas são as nossas referências bibliográficas. Agradecemos imensamente a atenção. Temos um ótimo debate. Obrigado aí a Maria Clara e ao André pela apresentação. Nós já vamos de imediato passar para o segundo trabalho a ser exibido, que é intitulado Impactos da privatização dos serviços no atendimento aos direitos à água e ao saneamento, à luz dos tratados internacionais e legislação brasileira. Esse trabalho ele tem como autores a Érica Alves Tavares Marques, a Bianca Caroline Bortolin e Gabriela Lobato. Por favor, Rodrigo. Bom dia. Eu gostaria de apresentar o trabalho intitulado Privatização dos Serviços e seus impactos na qualidade, nas tarifas praticadas e no atendimento aos direitos humanos à água e ao saneamento. Meu nome é Érica Alves Tavares Marques. O trabalho foi escrito em parceria com Bianca C. Bortolin e Gabriela Lobato. Segundo a ONU 2020, existe no mundo por volta de 2,1 bilhões de pessoas, equivalente a quase 10 vezes a população do Brasil sem acesso à água segura e de qualidade no mundo. Cerca de 4,5 bilhões não têm acesso ao saneamento básico seguro. O acesso à água potável e ao saneamento são direitos humanos fundamentais previstos no direito e nas convenções internacionais, segundo a ONU 2018. Esse direito humano fundamental é violado em grande parte do planeta, que abriga atualmente 2,2 bilhões de pessoas carentes de saneamento básico. O direito humano à água visa garantir a todos acesso suficiente, seguro, acessível e a valores sustentáveis para o uso doméstico. O direito humano ao saneamento assegura a todos, sem distinção, soluções físicas e economicamente acessíveis de forma segura, promovendo dignidade. O acesso à água potável e ao saneamento básico constitui o objetivo do desenvolvimento sustentável no 6 da Agenda 2030 da ONU, externando o compromisso em garantir a universalização até 2030. Para que esse objetivo seja cumprido, há um conjunto de metas a considerar, entre as quais se destaca a melhoria da qualidade da água ofertada, dentre outras. O objetivo deste estudo é discutir sobre a privatização dos serviços e seus impactos na qualidade, nas tarifas praticadas e no atendimento aos direitos humanos à água e ao saneamento. A abordagem da pesquisa é quantitativa e a metodologia está fundamentada em 3 vertentes: pesquisa bibliográfica, coleta e análise de dados primários e secundários e análise crítica. Eu vou apresentar alguns indicadores do Brasil referentes ao atendimento total da água
e ao atendimento total do esgoto. No Brasil, o Brasil possui 5.570 municípios e 210,1 milhões de habitantes, de acordo com o CNIS 2021. Não há uma uniformidade no atendimento total de água entre as regiões brasileiras. Ela varia na região sudeste, ela é de 90,1% e na região norte 57,5%. Com relação ao atendimento total de esgoto, na região sudeste ela é 79,5% e na região norte 12,3%. Segundo o Panorama do Saneamento Básico do Brasil 2011, o saneamento brasileiro está em atraso, pois somente cerca de 45,7% das residências brasileiras possuem acesso ao saneamento básico. O saneamento básico é de grande importância para a sociedade, possibilitando melhor qualidade de vida à população. Apesar de ser um dever do Estado, nada impede que este delegue os serviços de água e saneamento básico aos atores privados. Isso tem trazido grande preocupação e sofrido muita oposição de parte da comunidade dos direitos humanos. Essa parceria pode ser parceria público-privadas, né? As PPPs são firmadas entre o Estado e a iniciativa privada para a realização de serviços de grande porte, como a construção de um metrô, por exemplo. As privatizações, em geral, são privatizadas em empresas públicas. No passado, privatizamos empresas de telefonia, mineração, energia elétrica, entre outras. E pode ser também sob a forma de concessões. Assim, as parcerias público-privadas, as concessões também envolvem a prestação de serviços como a manutenção de rodovias. Regulamentada no Brasil em 2004 pela Lei 11.079, a PPP é polêmica. Após a aprovação da Lei 14.026 de 2020, que alterou o marco legal de saneamento, muitos prefeitos e governadores estão dando andamento em planos de privatizar os serviços de água e esgotamento sanitário, sem considerarem riscos e malefícios que essa atitude irá causar à população, em especial à mais carente. As parcerias público-privadas, para os gestores públicos, são uma alternativa para tocar obras de infraestrutura quando os recursos são insuficientes. Para os parceiros privados, é um grande mercado de negócios. Para os críticos, um modelo que pode abrir caminho para a privatização dos serviços prestados. Os prestadores de serviço e as entidades reguladoras têm papel central a desempenhar para garantir que os objetivos definidos no ODS 6 sejam cumpridos até 2030. O simples fato de um dado município outorgar a concessão de oferta do serviço público de água para a iniciativa privada não se traduz necessariamente na ampliação da cobertura dentro de padrões de eficiência. A ONU 2020 afirma que a privatização no setor de água e saneamento básico leva a um conjunto único de riscos para a realização dos direitos humanos. As empresas privadas atuam em municípios mais populosos, com melhor IDH e renda per capita e com maior porcentagem da população morando em área urbana. Dentre os fatores de risco das privatizações temos a maximização dos lucros, monopólio natural, desequilíbrio de poder, falta de transparência financeira, abuso dos direitos laborais, dentre outros. No contexto da água para consumo humano e saneamento, o papel das entidades reguladoras vai além do mero policiamento. Elas devem ser capazes de sancionar as entidades gestoras que não cumprirem as metas e normas, mas também devem estar abertas às necessidades de capacitação dessas entidades e apoiá-las nos seus esforços de melhoria do desempenho. As agências reguladoras
infranacionais podem ser municipais, intermunicipais, quando envolve mais de um município, ou estaduais. Com relação à remunicipalização, foi observado que em outros países, né, nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia, já foram remunicipalizados várias empresas que tinham sido privatizadas, né, por conta de questões de abusos financeiros e de serviços laborais, né, recuperar o domínio dos recursos locais, providenciar serviços acessíveis à população. A busca pela universalização dos serviços de saneamento básico no país é uma educação de difícil igualdade, demandando amplo esforço político que envolve o poder público e a sociedade, no sentido de afirmar e validar os serviços de saneamento básico para toda a população. Pode-se aprender lições preciosas partindo das experiências vividas por outros países que remunicipalizaram com sucesso seu serviço de abastecimento de água e de saneamento básico. Essa mudança trouxe eficácia operacional, aumento do investimento em sistema de água e níveis mais elevados de transparência. Obrigada pela atenção. Bom, agradecemos aí a apresentação do trabalho e lembrando aos participantes da sessão que as questões podem e devem ser encaminhadas através do ícone QIA, que se encontra aí na parte inferior da tela, tá ok? Bom, a gente vai dar início agora à apresentação do terceiro trabalho. Esse trabalho ele é de autoria de Jéssica Barros Barreto, Cainara Lira dos Anjos, Patrícia Hermínio Cunha Feitosa e Wilton Maia Vélez, tá? O trabalho é intitulado Análise dos riscos do projeto de concessão ou parceria público-privada, PPP, em microrregiões de água e esgoto da Paraíba. Com você, Rodrigo. Saudações a todos e todas. Eu sou Jéssica Barros Barreto, arquiteta e urbanista, mestra em Engenharia e Gestão de Recursos Naturais pela Universidade Federal de Campina Grande e atualmente doutoranda e bolsista CAPES pelo mesmo programa de pós-graduação. Eu vou apresentar o trabalho intitulado Análise dos riscos do projeto de concessão ou parceria público-privada em microrregiões de água e esgoto da Paraíba. Esse trabalho foi desenvolvido em parceria com os professores Cainara Lira dos Anjos, Patrícia Hermínio Cunha Feitosa e Wilton Maia Vélez, todos vinculados à Universidade Federal de Campina Grande. Na introdução, abordamos inicialmente o fato do acesso à água e ao saneamento ter sido reconhecido pela Organização das Nações Unidas como um direito humano fundamental desde 2010. Nós sabemos a importância desse reconhecimento na luta pela universalização desse acesso enquanto um direito humano fundamental. No Brasil, os serviços de saneamento, sobretudo os de abastecimento de água e esgotamento sanitário, são prestados predominantemente pela administração pública, seja direta ou indireta. Em 2020, a Lei Federal nº 14.026 alterou inúmeras regras, fundamentos e diretrizes do setor de saneamento e vedou os contratos de programa e convênios de cooperação, sendo necessária a concessão desses serviços por meio de leilões, o que pode ampliar a participação do setor privado na prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário nos estados brasileiros, como já aconteceu no Rio de Janeiro, em Alagoas e no Amapá. Na Paraíba, cerca de 90% dos municípios são atendidos pela empresa estatal, a CAGEPA, que atua como prestador regional de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Já os demais municípios são atendidos por prestadores locais, sendo que mais de 70% dos municípios paraibanos são deficitários, ou seja, não possuem receita operacional direta suficiente para subsidiar os seus próprios serviços de abastecimento de água e ou esgotamento sanitário, e dependem do subsídio cruzado, que é quando os municípios superavitários subsidiam os serviços daqueles municípios deficitários, ou quando grupos
específicos de maior renda subsidiam os serviços para aqueles grupos que não possuem capacidade de pagamento. No entanto, o subsídio cruzado, que tem desempenhado grande importância para o Estado, sobretudo diante da atuação da CAGEPA, né, com a prestação de serviço em 90% dos municípios paraibanos, tem sido colocado em risco com relação às alterações propostas pela Lei 14.026 de 2020, ao Marco Regulatório de Saneamento, que é a Lei 11.445 de 2007. Essa alteração vedou a aplicação do subsídio cruzado direto e indireto, o que pode comprometer a prestação desses serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário nos municípios deficitários. Além disso, a nova lei criou a obrigatoriedade da regionalização do saneamento para os estados, que tiveram até o dia 15 de julho de 2021 para criar suas estruturas de regionalização, o que resultou na criação da Lei Complementar número 168 de 2021, que instituiu as seguintes microrregiões de água e esgoto da Paraíba: Alto Piranhas, Borborema, Espinharas e Litoral, além das suas respectivas estruturas de governança. Além disso, o governo do estado da Paraíba firmou parceria com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, para a estruturação de projetos de concessão ou parceria público-privada em 93 municípios paraibanos, que estão localizados nas microrregiões de Alto Piranhas e do Litoral. O objetivo desse artigo é analisar os riscos do projeto de concessão ou PPP do governo do estado diante da proposta de definição das microrregiões de água e esgoto da Paraíba. Além disso, visa alertar para os riscos da privatização regionalizada dos estados brasileiros e desmonte das empresas estatais para justificar processos de desestatização dessas mesmas empresas, com foco no caso da Paraíba e da CAGEPA. A metodologia proposta é de estudo de caso sobre as microrregiões de água e esgoto da Paraíba e o projeto de concessão ou PPP que está em curso. A coleta de dados foi realizada através da série histórica do Sistema de Informações sobre Saneamento, onde foram consultadas informações e indicadores nos anos de 2015, 2017 e 2019. Os indicadores utilizados para a discussão desse trabalho foram o indicador de desempenho financeiro e o índice de suficiência de caixa. No caso do indicador de desempenho financeiro, ele é formado pela soma de todas as receitas operacionais diretas, dividido pelas despesas totais com os serviços vezes 100. Já no caso do índice de suficiência de caixa, é formado pela arrecadação total, dividida pela soma de todas as despesas, vezes 100 também. A área de estudo, né, como já foi dita, são as microrregiões de água e esgoto da Paraíba, que foram divididas em Litoral, Borborema, Espinharas e Alto Piranhas, como pode ser visualizado no mapa. O Litoral ele possui 55 municípios, Borborema 84, Espinharas 46 e Alto Piranhas 38 municípios. Temos, em relação aos aspectos climáticos, né, e a média pluviométrica anual dessas microrregiões, que o litoral apresenta uma situação favorável em relação às demais, né? Sendo boa parte dessa microrregião inserida no bioma da Mata Atlântica, né, que apresenta condições mais favoráveis em relação ao bioma da Caatinga, onde estão as microrregiões da Borborema, Espinharas e Alto Piranhas. Além disso, com relação aos aspectos de desertificação, temos que, mais uma vez, o litoral apresenta situação mais favorável, enquanto as demais apresentam alto risco de desertificação. Outro aspecto que deve ser considerado é como a transposição do Rio São Francisco irá beneficiar as microrregiões de água e esgoto da Paraíba, sendo que as mais beneficiadas serão Alto Piranhas e Litoral, uma vez que o governo do estado da Paraíba tem feito uma adutora que levará a água que chegará à microrregião da Borborema para o litoral. Além disso, a microrregião de Alto Piranhas receberá uma vazão 4 vezes maior do que a água que passará pela Borborema, pois o eixo norte levará água para o Rio Grande do Norte e para o Ceará. Já o eixo leste apenas levará água para a Paraíba e tem uma vazão menor,
né, atenderá ao abastecimento de água das microrregiões da Borborema e agora com essa mudança do governo do estado também do litoral. No entanto, vale destacar que a microrregião mais crítica com relação à disponibilidade hídrica e com relação aos municípios em situações de calamidade pública em períodos de seca é a microrregião da Borborema. E enquanto que a microrregião do litoral já apresenta aspectos favoráveis e ainda assim municípios como Areia e Itatuba que possuem manancial ficaram na microrregião do litoral e não na microrregião da Borborema, que possui 84 municípios, sendo muitos municípios críticos. Com relação aos resultados e discussões, temos que a CAGEPA presta serviço de abastecimento de água e ou esgotamento sanitário em cerca de 200 municípios paraibanos, do total de 223, e que caso haja a privatização com concessão privada da prestação dos serviços em Alto Piranhas e litoral, haverá uma perda significativa da receita operacional direta total da empresa, sendo que, como existem 70% dos municípios deficitários e esse percentual ele pode ser elevado em situações mais críticas com relação à disponibilidade hídrica, há uma problemática que deve ser considerada, né? E no caso dessa privatização de duas microrregiões que concentram a maior fatia da receita operacional direta, né? Como ficará a sustentabilidade econômica e financeira da CAGEPA? E de que forma ela será capaz de manter e ampliar o serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário nos demais municípios atendidos por ela, né? Existem alguns questionamentos que devem ser levados diante dessa problemática. Não se trata apenas de comprometer a sustentabilidade econômico-financeira da empresa pública, mas também de tornar ainda mais vulnerável a população desses municípios ao desabastecimento hídrico, né? Alguns municípios, inclusive, já decretaram situação de calamidade pública em 2021, como o município de Solânia e Bananeiras, recentemente. E o fato da região de Alto Piranhas, Borboremas e Espinhares estarem situadas no bioma da Caatinga e enfrentarem longos períodos de estiagem, interferem na disponibilidade hídrica dos açudes que abastecem a região, né, agrava ainda mais a situação que já é crítica, né, sendo necessário que as peculiaridades locais e os condicionantes climáticos e socioeconômicos não sejam descartados diante das ações e políticas públicas de planejamento regional no saneamento básico da Paraíba. Como já foi dito, trata-se de um estado que possui mais de 70% dos municípios deficitários. Em situações mais críticas com relação à disponibilidade hídrica, esse percentual eleva-se cada vez mais, podendo chegar a quase 90% dos municípios em situação deficitária, como pode ser visto, né, nos dados do SNIS de 2015, que foi de 89,2%, em relação ao indicador de desempenho financeiro. Nesse mesmo ano, o índice de suficiência de caixa, né, dos municípios deficitários foi 84,3%, sendo apenas 15,7% de municípios superavitários do estado. Além disso, são exatamente os municípios maiores do estado que conseguem ser superavitários, enquanto os municípios de pequeno porte são os mais afetados pelas situações críticas e não possuem receitas operacionais que possam subsidiar os seus serviços. Então, há um risco de desigualdades e injustiças, né, com relação a agravamento da crise hídrica, né, e da dificuldade de acesso e garantia do direito humano à água e aos serviços de saneamento por parte desses municípios de pequeno porte em relação a uma situação, né, mais favorável dos municípios de grande porte. Então, há uma necessidade também de rever essa questão do subsídio cruzado, porque ele é extremamente necessário para a garantia dos direitos humanos de acesso à água e ao esgotamento sanitário nos municípios paraibanos. E esse gráfico é apenas para ilustrar, né, como que as receitas operacionais diretas total estão concentradas na microrregião do litoral, né, que é a microrregião que já está no projeto de concessão, ou PPP, juntamente com Alto Piranhas, e essas duas microrregiões somam 67% da receita operacional direta total do estado.
de forma que fica o questionamento de como ficará a Cagepa, né, e as demais micro-regiões com relação à privatização do serviço, da prestação de serviços, né, e o direcionamento dessa receita operacional direta para o setor privado, sem que haja subsídio, né, de que forma todas essas micro-regiões terão acesso e a garantia, né, do acesso ao direito à água e aos serviços de saneamento, com vistas à universalização, com uma perda, né, dessa receita que será direcionada para o setor privado e sem o subsídio cruzado. Dessa forma, os cenários futuros do setor de saneamento, eles são de muitos questionamentos e incertezas na Paraíba, assim como em outros estados brasileiros. Será que os modelos de concessão e as modelagens da regionalização do saneamento desenvolvidos por governos dos estados em parceria com o BNDES consideram as problemáticas e peculiaridades locais desses estados, sobretudo daqueles que estão no Nordeste brasileiro? E a quem beneficiará a privatização regionalizada da prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitários por meio das concessões, né? Será que, de fato, potencializará a ampliação dos serviços e do acesso, né, das infraestruturas de saneamento de forma a seguir os caminhos para a universalização, ou será que acentuará as desigualdades e injustiças já existentes? Agradecemos a todos que estão na luta em defesa dos direitos humanos à água e ao saneamento. Destacamos aqui a importância da universidade pública, em especial a Universidade Federal de Campina Grande, a qual fazemos parte, e também de órgãos de fomento à pesquisa, que são essenciais para a produção e disseminação de conhecimentos científicos em defesa dos direitos humanos fundamentais e dos serviços públicos, tanto na Paraíba como no Nordeste e em todo o Brasil. Destacamos também a atuação do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Urbanas da Paraíba, o STILP, e os esforços para ampliar o debate sobre a necessidade de manter a Cagepa uma empresa pública a serviço do povo paraibano, em especial ao presidente do sindicato, Wilton Maia, pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo. E, por fim, gostaria de deixar uma frase de Milton Santos para reflexão. Nunca na história da humanidade houve condições técnicas e científicas tão adequadas a construir o mundo da dignidade humana. Apenas essas condições foram expropriadas por um punhado de empresas que decidiram construir um mundo perverso. Cabe a nós fazer dessas condições materiais a condição material de uma outra política. Muito bacana, Jéssica, parabéns pela apresentação. A gente vai agora dar início à fase de perguntas e eu convido os autores aí dos trabalhos para abrirem suas câmeras para a gente encaminhar essas perguntas e ter as respostas, né? Alex, o Rodrigo precisa habilitá-los. Rodrigo? Isso, eu estou colocando eles aqui. Muito obrigado. Obrigado, Rodrigo. Me parece que a Jéssica já está aqui, que acabou de apresentar esse trabalho. Bem-vinda. Me parece que não tem ninguém do segundo artigo, né? A princípio, não. Se tiver, eu peço que se manifeste pelo chat. E do primeiro tem 2 autores na sala, André Melo e Maria Clara Arouca. Vai habilitar os 2, Alex? Podia habilitar Licença. os 2 também, né? Pois não? Eu posso solicitar também para habilitar o Wilton? Eu acredito. Pode sim. Ele é autor também. Obrigada. Aí vocês podem abrir as câmeras, tá, gente? Vamos dar rosto às respostas. Bem-vindos. Parabéns, viu, André? Parabéns à Jéssica também. Bom, a gente tem aqui uma primeira pergunta que eu já vou encaminhar, para o primeiro trabalho foi apresentado pela Maria Clara e pelo André, que é uma dúvida com relação à dispensa de licenciamento que foi dada ao empreendimento. A gente questiona se essa dispensa
ela abrangeu tanto as fases de implantação quanto de operação do empreendimento, né? Haja vista que a princípio, a gente entende que para a fase de implantação deveriam ser avaliados não apenas esses aspectos ambientais que foram, inclusive, mencionados, né, relativo à área de corte de indivíduo arbóreo, mas principalmente também a questões relacionadas ao abastecimento de água para consumo humano, né, dos funcionários da fábrica e por processo fabril, e também as soluções que eram dadas para a coleta, tratamento e disposição dos efluentes domésticos e industriais da fábrica. Essa dispensa que foi dada, ela abrangeu todo esse contingente? Oi, vocês estão me ouvindo bem? Beleza. Obrigado, Alex. Obrigado pela pergunta. Até onde a gente tem informação, a Coca-Cola requereu, né, junto com os órgãos públicos, tanto a licença prévia quanto a de instalação, e elas foram abonadas, né, enfim, pela justificativa que a gente falou no trabalho, e não houve nenhum tipo de estudo de impacto ambiental ao longo de todo o processo. Eu não vou saber te precisar acerca da licença de operação, entretanto, vendo o histórico vamos colocar, né, uma omissão do poder público em requerer esses estudos, essas informações complementares, né, é bem provável que essa operação também enfim, foi outorgada sem nenhum tipo de acompanhamento, de estudo, etc. Isso já é um histórico de Caxias, dos últimos empreendimentos, inclusive. Tem uma questão do Campo do Bomba agora também, que o prefeito, na verdade, retirou o Campo do Bomba da área de proteção ambiental da região e está tentando fazer lá um centro de abastecimento, né, estadual, um aterramento, algo grosseiro, assim, horrendo, e que também não houve nenhum tipo de estudo e nenhum tipo de licença. Então, o licenciamento ambiental em Caxias parece que já é algo estrutural de dispensa, né, para esses empreendimentos. Perfeito. Você tem alguma coisa a complementar, Maria Clara? Eu acho que o André já conseguiu resumir bem assim, a situação. Tá joia, então. O Fábio parece que tem uma segunda pergunta também ainda para esse trabalho, né, Fábio? Sim, Alex. Só um instante e eu aproveito para reforçar aí a assembleia aí para enviar perguntas também pelo QIA, né? Só um minuto, desculpa. A pergunta, ela reflete a questão da participação do controle social, né? Como que foi o debate público antes da implantação da fábrica, né? Se houve audiência pública, se houve algum tipo de envolvimento da população, e se após a percepção dos impactos, tanto os impactos da água, como também os impactos de uso da água, né, nos movimentos religiosos, se há alguma articulação dos atingidos. Muito obrigado. Obrigado, Fábio, pela pergunta. Referente à articulação, começando de trás para frente, Caxias sofre uma sistemática ofensiva do capital em diversas frentes. Então, especificamente para esse tipo de movimentação, não há uma espécie de organização que seja diretamente vinculada a esse tipo de conflito, mas tem questão de um shopping, tem um Foras em Caxias, né, que é um movimento muito importante, tem agora essa questão do Campo do Bomba, então é muita coisa para pouca, né, não é pouca gente, né, porque é muita gente lutando ali, resistindo diariamente. Mas para esse evento específico, você consegue analisar, principalmente em redes sociais, é muito engraçado isso, você vê em todas as postagens referentes a esse empreendimento, tem uma petição pública, inclusive, circulando, pedindo água encanada para o bairro da Taquara, para se dar, e eles sempre remetem à questão da Coca-Cola, porque a Coca-Cola está na região, a Coca-Cola alterou o trajeto das pessoas de acesso ao Parque Natural Municipal da Taquara. Então, uma série de conflitos que teve uma percepção muito grande da população e que não se restringe apenas à questão hídrica. Tem a questão do lazer, né, do parque. Muita gente reclama de muito tempo o parque ficou fechado para visitação sem nenhuma explicação. E
enfim, não há uma articulação específica para esse... E desculpa, qual foi a sua primeira pergunta, por gentileza, que eu estava anotando aqui, mas perdi. A primeira foi sobre o controle social e o pré-implantação, né? As questões de audiência pública, esse tipo de movimento. Como é de se imaginar, não houve nenhum tipo de consulta pública. Para você ter uma ideia, o Parque Natural Municipal da Taquara está inserido no mosaico, muito importante, né, para o estado do país, na verdade. Uma série de unidades de conservações ali, tem reserva biológica, tem a APA de Petrópolis, que é muito importante, que é inclusive onde está a nascente desse rio Taquara, que abastece ali agora também a Coca-Cola, enfim, a região. E o empreendimento não teve nenhum tipo nem de conversa com o mosaico, com as unidades de conservação. Isso também foi objeto do ingresso da ação civil pública da Associação Ecocidade, também requerendo essa comunicação com as unidades de conservação, dizendo que, enfim, um empreendimento desse porte ali, podendo alterar significativamente a biodiversidade, né, da região, e que não houve nenhuma consulta com o mosaico, com as unidades de conservação, entes federais, etc. Imagina, quiçá, a população local. Então, não houve. Não sei se a Maria Clara quiser complementar. Eu acho só que é importante também, até já conversando um pouco com essa questão, a ausência, né, dos dados do censo, porque isso também acho que vai ajudar muito para corroborar essa discussão, né? Porque em 2010 já tinha uma proporção muito alta de domicílios que dependiam dos poços. Então, essas soluções individualizadas, elas estão presentes na maioria dos domicílios dessa região, e isso agrava ainda mais a situação, né? Então, e a gente não saber como é que isso está agora é muito preocupante também, porque a gente fica meio que no escuro, né? Sem saber qual é efetivamente o impacto disso para essa população, que já depende dessas soluções, né? A partir dos poços ou a partir de carro-pipa, enfim. Então, acho que vai ser muito importante também esses dados. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Pois é, a gente, além de parabenizar, chama atenção aí para a importância desse trabalho, como vocês dois mencionaram durante a apresentação, né? Ele cumpre um papel importante aí de chamar a atenção para a necessidade de uma continuidade aí de uma luta em defesa do direito humano de acesso à água pelas pessoas, né? Parabéns. A gente tem perguntas também para o trabalho da Jéssica e do... Me desculpe, esqueci o nome dele. Wilton. O Wilton, eu acho que ele caiu. Ele já está na sala. Caiu, parece, né? E, Jéssica, então vai ser só para você mesmo. Mas não tem problema, não. Vamos lá. A primeira pergunta ela é mais um pouco com relação à instituição dessas microrregiões, né? A gente sabe que isso aí foi feito em decorrência da 14026. As microrregiões, assim como regiões metropolitanas, elas têm que ser implantadas por meio de lei complementar, né? E, para isso, elas devem obedecer a um rito, a um conjunto de requerimentos que é expresso na Lei 13.089 de 2015, a conhecida o Estatuto da Metrópole, né? Dentre eles, a gente destaca a existência de estudos que comprovem a viabilidade, a necessidade e a prudência em se instituir uma região metropolitana ou uma microrregião, isso em razão dos assuntos que são considerados de objeto comum entre mais de um município, né? As audiências públicas, com participação de todos os municípios envolvidos, e a pergunta é muito simples: isso fez parte do processo da instituição dessas microrregiões? Então, desde 2016, na verdade, a gente já vem por um processo, né, de desmonte não só da democracia, mas de tudo que nós temos em termos de legislações, né, em termos de participação, controle social.
E a Lei 14.026, ela vem como reflexo desse processo, né, que se intensificou em 2016, que já vinha dessa preocupação neoliberal, né, de Estado mínimo, de privatização, que eu acredito que nem é mais Estado mínimo, é ultraneoliberalismo mesmo, de tomar conta, né, dos recursos públicos e do Estado e governar, né, por meio das instituições do setor privado. E aqui não foi diferente, assim, o processo, assim como em outros estados do Nordeste, violou o direito à participação, né? A publicidade, a divulgação dos documentos técnicos não tem sido feita em audiências públicas, né? São ditas audiências públicas, mas, na verdade, vem com o intuito de validar, né, o que está sendo feito no BNDES e juntamente com o governo dos estados, porque não é só na Paraíba, infelizmente, e nós estamos, assim, diante de uma situação que até para o pesquisador, né, que até para o povo controlar e discutir, saber do que se trata, assim, para vocês terem uma ideia, o projeto PLC 21, que deu na Lei 168, né, de 2021, a lei complementar, como você bem explicou, ele só chegou, né, na Assembleia Legislativa da Paraíba um dia antes de ser votado. Então, não deu tempo nem dos deputados estaduais lerem e discutirem sobre. Além disso, passou por uma audiência pública, mas ele foi alterado, né? O documento que passou pela audiência pública tinha 8 páginas, no outro já vinha várias alterações e não passou novamente por outra audiência pública. O estudo técnico não foi divulgado antes da audiência pública, ele só foi divulgado também na véspera da aprovação, então teve uma série de violações que, inclusive, eu trouxe num artigo anterior, que o Ondas também republicou, divulgou, vocês acham, né, no site do Ondas, sobre a regionalização do saneamento e a insustentabilidade das micro-regiões de água e esgoto da Paraíba, né, além das questões hídricas, porque são uma série de violações, não tem viabilidade técnica, econômica e financeira em 3 das micro-regiões. Só que as duas que estão sendo privatizadas, em uma tem e a outra tem uma potencialidade de ter viabilidade, porque vai chegar uma vazão 4 vezes maior, que corresponde a 89 metros cúbicos por segundo, o que vai passar em Alto Piranhas, né? Enquanto que o que vai pela micro-região da Borborema chega a 16 metros cúbicos por segundo. Então, é bem inferior e ainda está sendo feito adutoras para levar para o litoral, né, para o Cariri. E vai ser insuficiente, além das problemáticas de semiárido, né, de evapotranspiração, de evaporação dessa água, das perdas, dos desvios que a gente sabe que vai acontecer, e, infelizmente, de vários outros processos que não vieram anteriores a isso, né, a questão de não ter tido investimento em saneamento básico, então, e em políticas públicas, né, direcionada para que essa água seja acessível e distribuída para quem realmente precisa. Então, nós estamos diante, assim, de uma tomada mesmo, né, das instituições internacionais, nacionais, setor privado, de tudo que é público, de infraestrutura, né, como a transposição, as águas da transposição que seriam para abastecimento, e isso vem junto, né, eu acho que essa Lei 14.026, ela casa justamente no Nordeste, pelo menos, com esse processo da transposição, de uma forma a privatizar a água da transposição e a concessão nesses estados que fazem parte de uma forma muito parecida por meio das micro-regiões e por processos muito parecidos, semelhantes, assim, para não dizer iguais. Perfeito. E é bem crítico, porque particularmente, eu entendo que é o estado mais crítico do Nordeste, em termos, né, aos estudos que eu venho desenvolvendo no doutorado e as informações que eu levantei, trata do estado mais deficitário do Nordeste, com a situação que, nos períodos mais críticos, de calamidade pública em muitos municípios, então, depende do subsídio cruzado, e depende dessa água da transposição para garantir o acesso, né, o direito à água e ao esgotamento sanitário desses municípios de pequeno porte, deficitários, e nós vamos ficar em uma situação assim que, quer dizer, vai privatizar as duas com potencial e com recurso hídrico, e outras duas que não têm potencialidades, que estão em situações críticas de desertificação, como é que elas vão ficar, né? Fica essa questão, assim. Tá, joia. Ô, gente, a gente, infelizmente, está com o nosso tempo aqui estourado, né? Eu vou
abrir mão, inclusive, de passar para vocês fazerem alguma consideração final. Peço desculpa por isso, mas para a gente tentar manter o cronograma, porque após nossa sessão tem continuidade e a gente não quer prejudicar o que vem depois, tá? Mas eu queria expressar aqui os parabéns pela participação de vocês. São 3 pessoas aí, jovens, que estão vindo aí com toda a força e reforçar aqui que vocês se empenhem na participação aí junto ao Ondas, que a nossa luta é grande. Você finalizou de forma muito bonita seu trabalho, Jéssica, com aquela citação, mas a sua imagem aí também a gente pode utilizar para finalizar esse debate, né? Tá tudo muito caro e a gente sabe de quem que é a culpa. Gente, um abraço, muito obrigado para vocês, tá? Alex, só um detalhe, desculpa. Tinha um comentário para o primeiro trabalho aqui que chegou e uma pergunta. Então, como a gente está com o tempo estourado, eu vou passar para os autores, mas vou colocar no chat também um e-mail dos autores para a pessoa que fez o comentário e a pergunta também poder comunicar com eles, tá? Aí Tá, joia. eu vou repassar. Obrigado. Obrigadão, então, gente. Obrigado, Fábio. Obrigado, pessoal. Bom, dando sequência aqui, a gente vai fazer a primeira manifestação cultural, que vai ser um número musical de autoria de Rafael Pessoa, que é mestrando em saneamento pela UFMG e é integrante do INCT Etos Sustentáveis, também da UFMG. Para mim é um prazer apresentar o Rafael, que eu conheço desde pequenininho, foi colega a vida inteira do meu filho e é uma pessoa fenomenal. Com você aí, Rodrigo. Direito humano é pedir demais. Água e esgoto são essenciais. Água pra sede ou pra cozinhar. Tratar esgoto pra não definhar. Direito humano. Direito humano é pedir demais. Água e esgoto são essenciais. Quem não pode pagar pela água, quem não pode pagar, limpa a fossa, o que faz? Direito humano é pedir demais. Água e esgoto são essenciais. Água distante, quem será que traz? É a mulher das zonas rurais. Direito humano, direito humano é pedir demais. Água e esgoto são essenciais. E os banheiros para quem é trans, insegurança, sofridas manhãs. Direito humano, direito humano é pedir demais. Água e esgoto são essenciais. E os quilombolas, diferenças culturais. Água e esgoto devem ser plurais. Direito humano serve pra todos. Inclusão sem discriminação. Política pública, vamos publicar. Direito humano, venha cá. Muito bacana aí a apresentação do Rafael, né? A gente vai ter um pequeno intervalo agora com um slideshow com cards do Ondas e, na sequência, a gente vai fazer a apresentação de um relato, tá?
Bom, estamos de volta aí. Muito legal esse vídeo, né? Agora a gente vai dar início à apresentação do relato Acesso à Água na Ocupação Rei Davi, em Manaus, que vai ser de autoria de Moema Rolim e Dino Adnar Santos, do Habitat para a Humanidade Brasil. Moema, por favor. Olá, gente, boa tarde. Desculpa, eu fiquei sem saber se sou eu que vou rodar o vídeo, porque eu enviei, então achei que vocês que iam rodar o vídeo. Então, positivo, eu estou com o vídeo aqui, tá, Noema? Só vou aguardar a sua autorização e a gente coloca. Tá. Então, eu vou fazer uma breve apresentação do que se trata o vídeo, pode ser assim? E daí a gente, na sequência, assiste. Então, pode ser só rapidinho para a gente manter o tempo, tá, Moema? Obrigado. Ok. Então, só para dizer para vocês que nós somos uma organização sem fins lucrativos, Habitat para a Humanidade. A gente atua na causa do direito à moradia e nisso, claro, perpassa muitas questões, né? Atuamos de forma direta na parte construtiva e atuamos também com incidência política por melhores condições de moradia, inclusive atuando diretamente na campanha Despejo Zero. A comunidade Rei Davi, lá em Manaus, é uma comunidade que ela tem um relato interessantíssimo de uma comunidade que não teve apoio do poder público e resolveu, sem o apoio do poder público, conseguiu resolver os problemas de infraestrutura. Quer dizer, obviamente não é o ideal o que eles fizeram lá, mas é um claro exemplo da comunidade, dos territórios mobilizados em torno dos seus direitos, né? E eles conseguiram avançar e ter garantia de alguns direitos à infraestrutura urbana, inclusive água, sem nenhum apoio do Estado, né? E também a Habitat, ela está próxima a essa comunidade através no projeto que executamos durante a pandemia, que foi a implantação de hidropontos comunitários. Vocês vão ver, então, essas duas experiências no vídeo. Além disso, a Habitat atua para garantir e apoiar todas as comunidades possíveis no Brasil contra as ações de despejo. Bom, acho que é só isso. Eu acho que a gente pode assistir o vídeo e depois a gente fica à disposição para conversar sobre ele. Tá, joia. E quem quiser, encaminhe perguntas aí sobre o relato através do QIA, tá ok? Com você, Rodrigo, por favor. Boa tarde, meu nome se chama Raimundo Mitoso de Almeida. Eu me chamo Alexandre Arquimedes de Oliveira, faço parte aqui da liderança da comunidade Rei Davi. A gente é um da liderança que está aqui, né? Mas a gente somos 4, né? Que está na frente. Aqui, eu cheguei aqui há 6 anos atrás. Mas ela já tem 9 anos, já, a nossa comunidade. Ela foi fundada há 9 anos, né, Alexandre? 9 anos. Ele, na realidade, ele chegou primeiro do que eu. Quando eu cheguei, ele já estava aqui na comunidade, né? E foi uma luta de água, né? Principalmente água e energia, né? Que a gente chegamos aqui, a gente tivemos que usar água de cacimba. Muitos que moravam lá perto, que nem o Alexandre, mas na entrada ali, eles puxaram água aqui aí do conjunto João Paulo, né? Através de mangueira, aquelas mangueiras. E a gente aqui para trás não, era de cacimba mesmo, que a gente não tinha como puxar daqui para lá, que a água ela não subia, né? E a energia aqui, ela era muito difícil. Ela mal acendia uma lâmpada. Então, a gente chamamos a comunidade e começamos a puxar as fiação, né? Para a gente ter uma energia melhor.
Tudo que vocês vê aqui hoje, transformador, poço, hoje a gente está com 4 poços. Quando ele tá enchendo nessa rua aqui, que é a Moreá, a Monte Armelo lá está sem abastecimento. Aí hoje ele acaba aqui, ele faz essa rua aqui todinha. Aí amanhã de manhã ele já começa lá. A associação, na realidade, ela tem 6 funcionários, né? Na geral. Daqui de dentro. 4 são que dão a manutenção na água, né? Que eles ficam botando em rua, em casa, porque assim mesmo ainda existe morador ainda que se deixar na mão do morador, ele vai encher 4 caixas, aí vai atrasar para outro morador, né? Então a gente precisa de uma pessoa para ficar naquela rua. Ele abre o resíduo daquela pessoa, só ela enche. Aí encheu, ele fecha e vai abrindo, casa por casa. Com certeza que todas as bombas, elas são 220, né? Então a gente precisa de uma energia boa, mas mesmo assim, ela não está ainda no padrão, né? Mas é o que é possível, a gente tentou fazer, né? Então, hoje a gente fala pela comunidade, né? Que a gente está na frente. Hoje a gente fizemos o possível. Hoje a gente já não consegue mais andar sozinho. Rapaz, eu creio que o sonho de todo mundo aqui é ter a sua casa própria, entendeu? Um dia a Manaus Energia chegar e tá aqui o teu talão de luz para te pagar. A água do Amazonas chegar, tá aqui o teu talão de água para pagar. Eu sei que é uma dívida que a gente vai ter, mas vai ser um prazer tão grande porque a gente vai saber que a gente a gente é dono da nossa casa, entendeu? IPTU, tudo isso aí é um sonho pra gente, entendeu? Pra gente ser um cidadão de bem, pra gente bater no peito e dizer que nós conseguimos. Esse é o sonho, de ter a sua casa própria, né? Um dia pagar a conta de luz, um dia pagar a conta de água, um dia pagar IPTU, ter um CEP. Na verdade, o maior desafio que nós tivemos aqui foi ter o que é nosso. Porque nós tivemos diversas dificuldades, né? E quando nós chegamos aqui, isso aqui era um lugar de manobra do Exército. E hoje nós somos um complexo aqui dentro. Eu não falo isso com orgulho, mas eu tenho orgulho do que eu falo, porque é onde eu moro, foi aonde eu consegui, entendeu? De todas essas adversidades que o governo dava casas e mais casas, eu nunca consegui pegar uma casa, até porque eu não tinha conhecimento lá dentro, não tinha nenhum conhecido. E da forma que eu consegui, que nós conseguimos na época, isso já vai 9 anos, foi lá em 2011, foi dessa forma, né? Porque aqui na Rei Davi 1, porque nós tivemos que dividir o bairro em 2, Rei Davi 1 e Rei Davi 2, hoje aqui na Rei Davi nós temos 865 famílias, né? Isso família, se você for contar 3 pessoas numa família, aí você já elege até um vereador aqui dentro. Só no Rei Davi 1 temos mais 834, se eu não estou muito enganado, ali na Rei Davi 2, fora as comunidades que nos cercam ali. Todas as pessoas que entraram aqui, claro que nem todo mundo está aqui dentro, né? Mas a maioria das famílias que entraram estão aqui morando, assim como eu, né? Porque na verdade não tinha e não tem para onde ir. Porque eu morava alugado e a mulher me deu uma semana para me sair da casa. E na verdade, além de eu estar desempregado, onde é que eu ia morar? Aí foi quando surgiu eu digo assim, eu não digo nem oportunidade, eu digo é uma bênção de Deus de ter essas terras aqui involutas, porque o Estado não ia mais mexer nela mesmo, e é do Estado, na verdade, entendeu? E nós, graças a Deus, tivemos uma visão de aproveitar isso aí para assentar esse povo. Na verdade, eu não vou dizer que foi um dos, porque não existia um dos, mas foi o único programa que entrou aqui, na época da pandemia, né? Que toda a comunidade abraçou. Por quê? Porque eles estavam preocupados com a nossa saúde, entendeu? E nós botamos 2 pontos aqui de lava-mão, o sabão, eles nos deram todo o apoio logístico, tudo, eles nos entregaram as pias
já funcionando, e a população abraçou de uma certa forma que disse que ela não tinha visto esse tipo de coisa aqui dentro da comunidade. E, na verdade, não entrava mesmo, entendeu? Mas, graças a Deus, Deus direciona as pessoas, usa as pessoas de bem, claro, né, como essa associação aí, né, do Habitat, para ajudar, para trabalhar com gente, entendeu? Gente humilde como nós somos aqui dentro. E para nós isso foi um marco, por quê? Porque aqui dentro da nossa comunidade, de toda essa pandemia, de 2 vezes que ela virou aqui dentro do estado do Amazonas, nós só tivemos 2 casos aqui dentro da nossa comunidade. 2 casos de 865 famílias. E esse projeto de lavar mãos, ele foi fundamental. Por quê? Porque nós montamos bem ali na entrada, então o trabalhador, quando saía pela madrugada, as bombas já estavam ligadas, ele lavava a sua mão e saía para o trabalho. Quando ele voltava, ele lavava a sua mão e podia ir com segurança para dentro do seio da sua família, sem ter que transmitir vírus e nem nada, claro, dentro dos parâmetros, dentro da segurança, usando máscara, gel, essa coisa toda que aí fora ainda oferecia, né? E até dentro do lockdown mesmo que foi feito aqui, toque de recolher, né? Mas mesmo assim, porque lá fora nós não temos a segurança, e aqui dentro nós tínhamos como lavar nossas mãos, nós tínhamos toda... Aliás, era a única coisa que nós tínhamos, que graças a Deus o Habitat entrou aqui dentro e botou para nos orientar, e nós usamos de uma forma que até hoje nós agradecemos essa parceria que nós fizemos aí com a Habitat. Espetacular. Moema, tem mais alguém com você aí na sala também, né? Eu estava pedindo ao Fábio, a gente não está conseguindo, não é, Fábio? Colocar o Dino. O Dino, ele tá aqui na sala, mas ele não está aqui como painelista. O Rodrigo vai colocar para a gente agora. Rodrigo, por gentileza, Adinamar Santos. Dino. Isso, obrigado. Coloquei ele aqui. Muito obrigado. Bem-vindo, Adinamar. Moema, muito bacana, muito legal. Preciso dar uma pausa para a gente conter a emoção, né? Mas eu não tenho muito uma pergunta, mas eu gostaria de frisar, quando a gente ouve a fala de que a pessoa sonha por uma casa própria, para ela poder pagar a luz, para ela poder pagar a água, para ela poder pagar o IPTU. E a gente percebe com clareza, né, que quando a gente está aqui no Ondas, lutando pelo direito humano de acesso à água e ao saneamento, a gente está, na verdade, abraçando a luta por todos os direitos humanos. A gente está firmando a luta pela dignidade de todas as pessoas, sem exceção. E eu gostaria de te pedir para falar um pouco sobre isso, a relação de vocês com essas pessoas, a abordagem assim, do ponto de vista da conquista da dignidade por essas pessoas. Então, Alex, eu também acho o vídeo emocionante. Eu já vi várias vezes, mas a primeira vez que eu vi assim, foi super impactante. Essa comunidade, ela tem essa coisa incrível, né? Que é uma história que a gente escutou, a nossa diretora Socorro esteve
em Manaus há pouco tempo, no mês passado, e ela voltou e disse: eu tenho uma história para contar para vocês. Ela foi conhecer a comunidade Rei Davi por conta de outros projetos, né, desse projeto das pias que tinha sido implantada lá, e outros projetos que a gente pensa em chegar para comunidades no Amazonas. E ela voltou e disse: gente, eu tenho uma coisa para contar para vocês, sabe? A comunidade resolveu sozinha a situação da água. E a gente ficou assim, é tão triste do ponto de vista de que a gente tem uma omissão tão gigante do Estado, ao ponto de uma comunidade se organizar e furar 4 poços artesianos e distribuir essa água por toda a comunidade, com bomba, com funcionária. Quer dizer, é surreal, eu acho surreal isso, e ao mesmo tempo me mostra e nos prova de que as soluções elas existem, são reais, e que a gente precisa abraçar todo o saber popular, e esse saber popular ele ensina a todos nós, né, como é que a gente precisa construir esse caminho, né? Que as políticas públicas elas sejam feitas a partir do que já existe, porque a gente não precisa inventar mais nada, não precisa de nenhuma novidade, tudo já está aí, e sabemos que a gente precisa sempre construir juntos, né? Habitat para a Humanidade trabalha hoje muito forte em projetos de melhorias habitacionais e melhorias comunitárias. Esse projeto das pias é um projeto de melhorias comunitárias que chegou a 24 estados no Brasil, foram mais de 500 pias instaladas. Foi um projeto emergencial, como está dito no vídeo. Além desse projeto, a gente roda também projetos de melhorias habitacionais urbanas, sempre com foco na melhoria do acesso à água e saneamento, quer dizer, são reformas de banheiros, são instalações de caixa d'água, né? A gente percebe que é tudo tão frágil, que a gente tem um número, assim, imoral e gigantesco de brasileiros que não têm acesso à água, e a gente sabe que esse número, na verdade, ele é muito maior, né? Porque se a água chega na tua rua e tu tens uma torneira só, tu não tens os pontos de água, tu não tens chuveiro, tu não tem uma bacia que recebe água, então você não tem um acesso à água, não pode dizer que tem um acesso à água, é extremamente precário esse acesso à água. Se a água chega na rua 2 vezes por semana e você não tem um reservatório para guardar essa água, né? Ou se a água é cortada, como a gente estava ouvindo hoje, a água corta às 18 horas e as mulheres passam o dia todo trabalhando, as mulheres da comunidade. Então, quando elas chegam na casa para fazer a comida da família delas no dia seguinte, lavar a roupa da família delas, limpar a casa delas, não tem mais água, né? É quando a gente vê que, com certeza, essa precariedade, esse número é muito maior. E eu falo da água porque eu acho que falar de uma moradia digna passa, com certeza, e talvez prioritariamente pela questão do acesso à água. Mas eu queria também que o Dino, eu acho que o Dino não caiu, né? Moema, está tendo algum problema, ele está na sala, mas ele entrou aqui como painelista, não abriu a câmera nem o microfone, e ele voltou. Aí, ó, está entrando de novo. Vamos ver se ele consegue agora abrir a câmera e o microfone. Mas toda hora ele está mudando de condição. Não sei se ele está com algum problema na conexão dele lá. Deve ser, né? Deve ser um problema na conexão. Mas tudo bem, Dino, se você não conseguir falar, porque suas palavras são sempre tão maravilhosas e potentes, que seria muito bom. Mas é isso, Alex. Eu acho que não sei se eu respondi a tua pergunta, mas... Não, respondeu, e também o vídeo por si, ele é muito impactante nisso, né? A gente vê que a gente está numa luta para defender o que as pessoas mais querem, que é a sua dignidade, né? E quando fica tão evidente a ausência do Estado, a ausência do poder público em incluir essas pessoas, né? Então, uma tragédia dessa, que foi essa pandemia do Covid, foi e está sendo ainda, né?
e a gente vê como a população se sente respeitada a partir de uma instrumentalização para que ela possa também se defender, né, do risco de contágio a essa doença através da instalação de pias com água corrente para que ela possa lavar as mãos. É muito tocante isso tudo, né? Espero que todas essas pessoas, não só quem atua como a Habitat, mas as pessoas que também usufruem dessa luta e participam dessa luta, né, expandam, né, comecem também a enxergar a luta de todos, porque é isso que a gente está precisando, né, é lutar por todos, e não só pelas nossas causas individuais, né. O Adinamar está aí? Será que ele tem alguma complementação aí às observações? Ele tá aqui na condição de painelista. Eu não sei se, porventura, talvez ele não tenha conseguido habilitar o microfone. Ele saiu de novo. Está instável a participação dele. Eu aproveitaria, Moema, para parabenizar, né, pelo trabalho, pelo relato. Acho que o Alex abordou com grande profundidade. Eu queria perguntar um pouco sobre a vivência do ponto de vista de fazer a coisa acontecer e da participação da comunidade nisso, né? Então, assim, vamos replicar o modelo, né? Eu gostaria de perguntar quais foram as contribuições que a comunidade trouxe, qual foi a mudança de percepção da comunidade do antes e depois, como que foi esse processo, a integração, né, para que eles se apropriem da solução, por gentileza. Então, esse projeto, assim, de instalação de pias, ele é um projeto muito simples, né? É diferente de um projeto como as melhorias habitacionais. Então, mas a gente teve um projeto totalmente executado em parceria, a Habitat não fez nenhuma execução direta. A ideia de atuar em parceria é exatamente a gente conseguir chegar mais longe, e conseguimos chegar em 24 estados, foram mais de 250 comunidades, né? Então, o processo ele previa comunidades que os parceiros também já conhecessem. Então, no caso de Manaus, a gente tem o Dino. O Dino ele é do Fórum Nacional de Reforma Urbana, o Dino do Fórum da Amazônia Ocidental, e ele é também colaborador de Habitat. Então, foi um caso diferenciado, em que o Dino já conhece as comunidades e ele já trabalha sempre essas comunidades. Então, tem uma interação já que já é recorrente, né? Então, a interação é total e ele apresentou o projeto para as comunidades, e as comunidades, então, que receberam o projeto, se interessaram. Mas é um projeto, basicamente, como ele é um projeto muito simples, a participação da comunidade é muito no sentido da comunidade dizer se faz sentido para a comunidade. Quem aponta os locais onde as pias devem ser instaladas é a comunidade, e a gente também tem, através dos parceiros, uma conversa importante, porque a gente não tem como fazer depois a gestão dessas pias. Então, a gente entrega uma quantidade de sabão que vai durar um tempo, né? Mas aí a gente faz aquela conversa prévia com a comunidade, e a comunidade se organiza em torno desse projeto também, para que esse projeto ele não seja pontual. A gente agora está fazendo uma pesquisa para entender como é que estão essas pias, ou uma parte delas, entender como realmente que impacto foi esse, como é que as comunidades percebem essas pias agora, né? Passado um tempo importante, a gente instalou essas pias mais para o começo do ano, então a gente agora está com esse trabalho de percepção. Mas é isso, é um trabalho feito por parceria. A parceria tem essa responsabilidade de conhecer a comunidade, de conversar com a comunidade, de entender, junto da comunidade, qual é o melhor modelo de pia. A gente não tem um modelo único, esse aí foi o modelo utilizado
por esse parceiro na Amazônia. A gente tem, assim, muitos modelos de pias diferentes, porque não é um modelo habitat, é um modelo que faz sentido no local, sabe? É um modelo que faz sentido para aquela região, para aquela pessoa que vai executar, para aquela comunidade. Como é a ligação de água? É como for possível. Então, cada comunidade vai ali, junto com o parceiro executor, resolver essa questão. Mas, claro que, por ser um projeto simples, a gente não entra tanto nessa questão, porque ele, de fato, não há necessidade. Diferente de outros projetos mais complexos, como os de melhoria habitacional, por exemplo, que são as lideranças comunitárias que fazem a primeira peneira das famílias que vão receber, etc. Fantástico. O Adinamar tentou novamente entrar na sala, vamos ver, ele comentou comigo que quando ele passa para painelista, o sistema dele está travando. Aí o técnico, aí, que é o Rodrigo, estava tentando ajudá-lo, vamos ver se vai dar certo agora. Moema, você, nesse trabalho lá na comunidade do Rei Davi, você trabalhou diretamente lá? Não. O Rei Davi, a gente tem, como ele é em Manaus, a gente tem, então, o Dino, que é um colaborador de Habitat, e a gente teve parceiro que executou essas pias lá. Eu não conheço a comunidade, a nossa diretora que foi lá. A gente conseguiu, de 2020 para cá, atuar de uma forma diferente, sabe, enquanto organização. Então, hoje a gente atua muito em parceria, porque a gente não quer ficar só aqui no eixo onde está o escritório nacional, os 2 escritórios de Habitat, que são Recife e São Paulo. A gente acha que a gente precisa chegar na região norte, afinal de contas, quando a gente olha os números, a gente não pode deixar de se debruçar sobre essa questão na região norte, Uhum. E vocês têm, talvez o Dino que fosse o mais próximo, uma vez que ele é local, para responder isso, mas tem feedback lá dos moradores, qual que foi o impacto na vida deles, da atuação da Habitat? Olha, nesse projeto das pias, o que a gente escuta muito, Alex, é isso que a gente viu no vídeo, quando a gente tem acesso a alguns depoimentos, como eu falei, a gente está agora, no momento, fazendo essas pesquisas, não temos os resultados ainda, está em curso, mas o que a gente sabe é que as pias, elas tiveram um impacto além do que a gente esperava. Em comunidades, a gente sempre teve muito cuidado em colocar as pias, mesmo em comunidades onde não tem água o tempo inteiro, existe intermitência, a gente garantir algum reservatório para que aquela pia não ficasse sem água, não acontecesse da pessoa entrar na comunidade ou sair, precisar lavar a mão e não ter água. E a partir disso, a gente percebeu que a pia acabou sendo um instrumento para além do que a gente propunha, Porque na falta de água, nas casas, as pessoas acabaram indo buscar água ali, acabou sendo um ponto de água também em algumas comunidades, sabe? É claro que em algumas comunidades também houve depredação, vandalismo, a gente sabe que isso pode acontecer. A gente percebe que quanto mais dentro da comunidade as pias estão, mais preservadas elas estão, porque está naquele território que as pessoas reconhecem como território, território seu e afetivo, e um território único da comunidade. As pias ficam muito mais, vamos dizer assim, protegidas do que as pias que estão assim no limite das vias em que não é território da cidade, de todos, mas não identificado como território das comunidades, Então, a gente teve esse cuidado de evitar, assim, a gente não colocou pias em avenidas, praças, até porque a gente entende que isso é uma ação que tem que ser do poder público, não da sociedade civil. Mas a gente percebeu isso, quanto mais dentro das comunidades as pias estão mais protegidas elas ficaram, quanto mais organizadas as comunidades, quer dizer, quando tem uma organização comunitária mais forte, como essa do Rei Davi, por exemplo, a vida útil também dessas pias ela tende a ser maior.
Isso foram as impressões que a gente teve até aqui. É como se elas estivessem de uma forma mais profundamente integradas à comunidade, né? Passa a fazer parte da comunidade, né? Exatamente, perfeito. A gente está no limite do nosso tempo aqui, Moema. É uma pena a gente ter tido esse problema aí com o acesso. Oi. Desculpa, não dá para ler rapidamente essa mensagem que o Dino mandou aqui, não? Pois é, era isso que eu ia te sugerir. Você perfeito. faria essa gentileza, Fábio? Posso fazer, só um minuto. Mas só antes de você ler, já me despedi da Moema, te parabenizar aí pelo trabalho e vou cobrar as lágrimas que você arrancou de mim aqui, viu? Eu que agradeço. Muita honra participar desse evento. Ansiosa pelo próximo presencial. Pois é. Só um detalhe, Moema, você falou que as pesquisas estão em curso, né? Quando vocês tiverem os resultados, não deixem de encaminhar artigos, o site do Ondas publica e divulga, tá? Conta com a gente. Tá ótimo. Obrigada, Alex. Então, vou ler aqui as mensagens do Dino e, Moema, parece que tem no chat também, não veio pelas perguntas não, da Maria Lina Guiar de Souza. Se eu entendi bem, tem relação com o trabalho de vocês também, uma mensagem, mas deixa eu ler as mensagens do Dino, então. Dino, Territórios Populares. O acesso à água e o direito à cidade. Instalação de hidropontos em tempos de pandemia. A comunidade Rei Davi 1 está localizada na zona norte de Manaus, na proximidade das Avenidas das Flores e conjunto habitacional Viver Melhor. É oriunda de um alto assentamento que iniciou em 2013, que beneficia hoje com um pedaço do solo urbano 865 famílias, com vulnerabilidade econômica e social. Famílias dessa comunidade acolheram muitas que sofreram com despejo da ocupação Monte Horebe em março de 2020, em plena pandemia do coronavírus. A comunidade Rei Davi 1 e 2 é acompanhada pela Defensoria Pública de Ações Coletivas. Em 2018, o governo do estado, através da Superintendência de Habitação, SURHAB, havia pedido a reintegração da área. Com a defesa da DPE, de acordo com a Procuradoria-Geral do Estado, foi suspensa a ação. O atual vice-governador, Carlos Almeida Filho, à época estava no exercício da função de defensor público. O governo do Estado, por meio da Secretaria de Política Fundiária, SPF, em 2019, realizou o levantamento físico, ambiental e social da comunidade Rei Davi 1 e 2, que conta com uma média de 3.076 famílias, segundo a estimativa dos moradores. A SPF realizou trabalhos técnicos de vistoria em 13 comunidades de áreas ocupadas das zonas norte, leste e oeste da cidade. Os relatórios finais das áreas ocupadas vão delimitar o perímetro físico, coordenadas de mapeamento, topografia, áreas de proteção e com depredação ambiental, número e diagnóstico socioeconômico dos moradores. Depois disso, a assessoria jurídica, através de consultas cartoriais, vai saber a quem pertence o domínio da área. Relatório não divulgado pela SPF até o presente momento. O registro audiovisual sobre o processo de luta pela moradia e o direito à cidade na periferia da maior cidade da Amazonas, Manaus. Tem como foco a organização comunitária para o acesso à água encanada. Uma das maiores dificuldades das famílias autoassentadas nas ocupações da periferia é o acesso a esse bem mais que fundamental para a vida humana, a água. Era isso, Alex. Muito bom, a gente agradece ao Adinamar, novamente agradecer a Moema, parabenizar pelo brilhante trabalho aí, tá? E vamos dar sequência aqui à nossa sessão. Muito obrigado.